Santíssimo, tem misericórdia de nós. Perdoa-nos todos os nossos pecados, lava-nos, purifica-nos. Nós queremos declarar perdão, Senhor, também aos nossos devedores. Declaramos que perdoamos os nossos inimigos, aqueles que se levantam contra nós. Declaramos perdão, para que o teu sangue seja derramado também sobre eles. E eles se arrependam também e tenham a chance de salvação. Perdão, Senhor. Purifica-nos agora, para que a tua palavra semeada em nossos corações limpos venha frutificar. Venha germinar, crescer e frutificar em nome de Jesus. Que nada que seja dito aqui venha da minha carne, mas do teu Espírito Santo. Unja os meus lábios, Pai, e livra-me de falar qualquer coisa que não provenha do teu Espírito. Livra-me, mortifica a minha carne, reduz a minha pó, pois nada sou, Senhor. Mas tu és o grandioso Deus todo poderoso, grande eu sou. Queremos aqui te ouvir, Senhor. Viemos aqui para ouvir os teus alertas. E nos consagramos nessa hora para isso, renovando os nossos laços de fidelidade ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Todos podem se assentar, igreja. Glória a Deus. Nós continuaríamos uma série de pregações chamada Alerta aos Pais, baseada no texto sagrado de Deuteronômio. Eu creio que a vontade soberana do Pai é que eu tivesse um pouquinho mais de tempo para falar em relação a esse tema, que é tão abrangente, tão importante para a nossa sociedade, posto que toda a sociedade se inicia pela família. Toda a igreja, todo o corpo de Cristo se inicia pelas famílias. E tudo o que estamos vivenciando hoje contra a família é tenebroso demais, irmãos. E eu já havia preparado ao longo dos dias da semana essa mensagem. E ocorreu que no dia de ontem, sábado, ao fazer a meditação da palavra do dia, do plano de leitura bíblica anual, o Senhor tocou fortemente o meu coração, trazendo um complemento para aquela palavra de Deuteronômio, muito importante. Uma verdadeira introdução a tudo que eu ia falar na mensagem. Como é lindo o Espírito Santo, trabalhar dele. Essa introdução explica melhor todo o foco central desse alerta aos pais. E por isso é muito importante que hoje, ao invés de nós irmos diretamente para Deuteronômio, nós comecemos abrindo a nossa Bíblia em Mateus, capítulo 19, a partir do versículo 3. E então chegaram a ele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ela, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez, no princípio, macho e fêmea os fez, e disse: portanto deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão os dois em uma carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Vamos agora lá para o versículo 13 até o 15. Trouxeram-lhe então alguns meninos para que sobre eles pusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai vir a mim os pequeninos, não os estorvei de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. Glória a Deus. Então, amados, que beleza que nós temos nessa passagem. Deixai os meninos e não os estorveis. Em algumas versões, impeçais de vir a mim. Guardem bem este versículo na mente, amados, pois nós vamos agora circundá-lo por várias partes das Escrituras para compreender melhor o foco central dele, a ligação entre ele e Deuteronômio, que é a nossa
a mensagem da nossa série. Uma das formas de nós percebermos o quão antiga e ferrenha é a orquestração do maligno através dos seus agentes contra a família é prestando atenção a todo esse capítulo aqui de Mateus 19. O inimigo representado pelos fariseus e também pela insensibilidade dos discípulos desfere seus golpes contra a família, representada pela questão do casamento e pelas crianças logo em seguida. E é também a família que o Senhor defende com palavras de sabedoria, ao alertar que não sejam impedidas as crianças de irem até ele. E também quando ele diz assim, no verso 4 a 6, não tendes lido que aquele que os fez, no princípio, macho e fêmea os fez? Portanto, deixará o homem, pai e mãe, se unirá a mulher e serão os dois uma só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. Que defesa maravilhosa na palavra. Assim como na tentação do deserto, ele também repreendeu o diabo pela palavra. Aqui ele está repreendendo esse ataque do maligno contra a família pela palavra. E também quando ele diz dos pais, é o reino dos céus, e abençoa as criancinhas. No entanto, além de defender a família, ele também alerta e instrui que nem mesmo a família, os filhos ou os pais devem ser impedimento. Lembram-se que eu falei que essa palavra tem que ficar guardadinha na nossa memória para essa mensagem. Impedimento, nem mesmo a família, os filhos, os pais devem ser impedimento para que alguém venha a Jesus. E preparando-nos também para o fato de que até mesmo a família pode por ele ser requerida caso necessário para o cumprimento da missão de expandir o reino de Deus nessa terra. Vemos lá no versículo 29 a 30, continuamos ainda com Mateus aberto, Mateus 19, nos versículos 29 e 30, e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Então, além de defender a família do diabo, ele ainda nos defende de nós mesmos. Nunca podemos permitir que nada se interponha entre nós e Jesus. Nem mesmo os nossos filhos. Nem mesmo os nossos pais. Nem mesmo o nosso lar, a nossa família. Amém. O Senhor Jesus está alertando aqui que até os cônjuges, os filhos podem se tornar ídolos ou deuses que impedem a fidelidade e a intimidade com Cristo. Anteriormente, no capítulo 18, Jesus havia dito que os que almejam os melhores lugares nos céus deveriam ser como os pequeninos, ou de modo algum passariam pela porta. Basta nós vermos lá no capítulo 18, nós vimos isso ao longo da semana, nós lemos toda essa passagem no plano de leitura, mas não precisamos voltar lá agora. Ele disse que aqueles que almejarem os melhores lugares deveriam ser como os pequeninos, ou de modo algum entrariam no céu. E agora aqui, no capítulo 19, quando diante da indagação de Pedro, voltando um pouquinho os versículos, lá no versículo 27, capítulo 19 de Mateus, versículo 27, deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? Disse Pedro. Ele então descreve como serão esses melhores lugares nos céus e fornece mais algumas instruções de como chegarmos lá.
nos versículos 28 e 29 que acabamos de ver. Em verdade vos digo que vós que me seguistes quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre os 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Olha só a recompensa maravilhosa. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, pai, mãe, filhos, terra, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Tal recompensa é de encher os olhos, não é? 100 vezes mais. No entanto, a empolgação já não é a mesma ao nos depararmos com os requisitos básicos necessários. Deixar pai e irmão? Deixar mãe? No verso 3 a 5, ele disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino do céu. E qualquer desses que receber um desses meninos em meu nome, tal como este a mim me recebe. Nós vemos aqui que precisamos ser como os meninos, ser como as crianças, precisamos aprender com eles. O que nós aprendemos com as crianças? Pureza, humildade, simplicidade, abnegação, altruísmo. Se ansiamos de fato a recompensa 100 vezes maior, a vida na eternidade, todas essas virtudes e muitas mais nos serão requeridas, irmãos. Glória a Deus. E como é difícil exercitarmos essas virtudes. É uma luta da carne contra o espírito. É um processo que vai acontecendo lentamente ao longo de toda a nossa vida com Cristo. Uns com maiores ou menores dificuldades em determinadas áreas, outros em outras, mas todos temos dificuldade. Não é nada fácil. Em Mateus 11:12 diz: e desde os dias de João Batista até agora se faz violência no reino dos céus, mas os que se esforçam se apoderarão dele. Fazer parte de um reino rejeitado por esse mundo com princípios opostos a esse mundo não é fácil. A porta estreita é a única entrada. Então, o desenvolvimento dessas virtudes, a abnegação, altruísmo, humildade, pureza, simplicidade, entre outras, é extremamente necessário. E por isso o Senhor Jesus nos diz para aprendermos a sermos como os pequeninos, como as crianças. Nós temos, eu vou dar um exemplo aqui para os irmãos, de como nós podemos aprender com as crianças. Como nós podemos realmente exercitarmos essa palavra de Jesus em Mateus 18. Nós temos 2 filhos hoje já adultos, e eu me recordo de quando ainda eram pequeninos, dos momentos em que entregávamos nas mãozinhas deles a mesada como recompensa pelo bom comportamento, e íamos àquelas lojinhas de R$1, que não é nada R$1, e passeávamos com eles por entre as lojas para que escolhessem o que comprariam, já olhando para as altas prateleiras, imaginando o tamanho do que deveríamos carregar para o carro. No entanto, era recorrente que eles parassem diante de algo simples como um chaveirinho ou brinquedos menores que a palma da nossa mão, e insistissem com os olhinhos brilhando que aquela era a escolha deles. Glória a Deus. Aprendíamos então com as crianças sobre simplicidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Ou então, quando ao invés de comprarem os brinquedinhos para si, eles escolhiam para os amigos, preocupados se os amigos receberiam presentes em alguma data comemorativa.
Glória a Deus! Aprendíamos então com as crianças sobre a abnegação. Eu não quero para mim, eu quero para o meu irmão o que é melhor. Muitas vezes meu filho deixava a nota inteira que ele ganhou para si de presente de aniversário, deixava para os amigos a nota inteira. Ou ainda, quando eles, já tendo gasto todo o valor da mesada, se ressentiam por não poder ofertar a um cego pedinte na rua. Então eles corriam para o canteiro da praça e voltavam, trazendo na mão uma florzinha que eles estendiam. Glória a Deus. Para o pedinte. Eles estendiam ao cego. Aprendíamos então com as crianças sobre altruísmo novamente e pureza. Porque quem pensaria entre os adultos entregar uma florzinha para o cego pedinte? Ao contrário disso, o homem maduro, ao perder a inocência, a ingenuidade, a pureza de coração, costuma sentir-se fortemente atraído pela expressão que nós lemos aqui agora há pouco. Os melhores lugares receberás 100 vezes tanto, enche os olhos do homem maduro. Estamos sempre de olho na recompensa. E Deus sabe disso. Ele nos conhece, trabalha em nós, no nosso caráter, e nós, através disso, e nós, como pais, devemos aprender com o nosso mestre, ensinando os nossos filhos com os mesmos recursos. O pai é galardoador dos que o buscam, diz Hebreus 11:6. Portanto, amados, nossos filhos pequenos amavam o momento da recompensa pelo bom comportamento. E nós, adultos, também amamos. E em se tratando de vida espiritual, também ansiamos pela recompensa final no grande dia. Amamos ser recompensados, mas odiamos perder ou abrir mão. Costumamos repelir expressões como deixar tudo, doar aos pobres, doar tudo aos pobres, perder tudo, abrir mão de tudo, abnegar. Nesse ponto, tudo é aterrorizante. Significa deixar o visível concreto para tomarmos mão do invisível. Mencionado por Paulo em Romanos 8, 24 a 25, não precisa abrir. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. E outro apóstolo complementa isso lá em Tiago. Tiago 1, de 3 a 4, não precisa abrir. Sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltarem coisa alguma, para chegarmos no céu. É uma prova de fé, abrirmos mão de algo pelo reino. Ora, um dos significados de perfeito, nós temos que ser perfeitos. O tudo nos assusta, mas nós temos que ser perfeitos, temos que ser completos. Um dos significados é inteiro, total, que remete a tudo. Vemos, portanto, que o tudo desse mundo, na verdade, é nada no reino dos céus. Enquanto que o nada nesse mundo, aquilo que não vemos, mas cremos, está estabelecido nos céus e esperamos. É verdadeiramente tudo. Glória a Deus. O nada nesta terra é tudo no céu. E o tudo nessa terra é nada no céu. Glória a Deus. Existem muitas expressões e ditados, irmãos, que infelizmente estão profundamente enraizados na mente dos cristãos. Em todas as mentes, mas nos cristãos também foi atingido, infelizmente, por décadas de doutrinação cultural mundana para deturpar o entendimento das verdades bíblicas que nós acabamos de ver. Tais como: o mundo é dos espertos,
O mundo é dos fortes, o mundo é dos primeiros e assim vai. Entretanto, a fala de Jesus, finalizando o capítulo de hoje, vai na contramão desse sistema. Vamos ver essa fala no versículo 30 de Mateus 19? Porém, muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros, irmãos. Esse mundo, de fato, é dos que se acham espertos, mas ignoram o que é realmente importante. Porém, esse mundo não nos interessa, não é mesmo? Nos interessa o que está no céu nos aguardando. Nós, cristãos, nós, pais educadores, temos conseguido deixar pai, mãe, família, carreira, bens e prazeres para segundo plano quando nos são requeridos pelo Senhor? Temos prestado suficiente atenção à voz do Senhor, do Espírito Santo, para sabermos quando Ele nos requer essa abnegação? Nós trabalhamos com famílias e temos visto muitas mensagens nas redes sociais onde nós trabalhamos. Minha família é tudo. Meus filhos são tudo para mim. Família é meu bem maior. Então, família é o meu tesouro. Minha família é o meu tesouro. Ou até mesmo aquele jargão político, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Então quer dizer que Deus está acima da nação e de todos? Ele não está? Brasil acima de tudo? Então Deus não está acima de tudo. Biblicamente esse jargão é idólatra. E está na boca do crente papagaio constantemente. Mesmo a nação, mesmo a nossa bandeira, mesmo o nosso hino nacional, que diga-se de passagem, diz assim, ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. A pátria é idolatrada por nós e nós declaramos isso com a boca toda vez que cantamos o hino nacional. Jesus está dizendo aqui na palavra, acabamos de ver, pessoas, mesmo pessoas, seres a quem devemos amar, quando se interpõem entre nós e o soberano, quando são colocadas em primeiro plano, antes de Deus, antes do reino de Deus, se tornam impedimentos, barreiras entre nós e o Senhor. Lembram da palavrinha impedimento? Impedimento entre nós e o reino celestial. Porque onde estiver o vosso tesouro, estará também o vosso coração. Mateus 6:21. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Olhem tudo aqui de novo, irmãos. Mateus 6:33. Deuteronômio 6, de 13 a 16, não precisa abrir, diz assim, o Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás, não seguireis outros deuses, os deuses dos povos que houveram em redor de vós, no mundo que não é a pátria de vocês. Nossa pátria é a celestial. Porque o Senhor, teu Deus, é um Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor, teu Deus, não se acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Não tentareis o Senhor vosso Deus como tentastes em Massá. Massá é o dia da rebelião. Então, aqui, irmãos, chegamos ao fim da introdução. Essa foi a introdução para que nós pudéssemos entrar no alerta aos pais. Voltamos ao princípio. Deixai os meninos e não os estorveis de vir a mim. Nós lemos lá no início. Não os impeçais de vir a mim, disse o Senhor. Precisamos procurar no Espírito Santo e na meditação das Escrituras Sagradas forças para abnegarmos, irmãos, das nossas vontades, dos nossos prazeres, nossos tesouros, e entregarmos o que o Senhor requer de nós.
pelo reino de Deus, irmãos. Amém. Amém. Não estamos nos esforçando quanto deveríamos para não sermos noivas nécias, mas prudentes, porque o noivo está às portas. Louvado seja Deus, Maranata, vem, Senhor Jesus. Não estamos nos esforçando quanto deveríamos para aprender e treinarmos a abnegação, a entrega, a perda, que na verdade não é perda, porque como vimos, perdemos algo aqui, ganhamos o dobro nos céus. 100 vezes mais o Senhor promete. Amém. Amados, nós vimos recentemente, eu não sei se os irmãos já viram, mas vale muito a pena ver, irmãos que estiverem online, irmãos aqui presentes, o vídeo que recentemente o pastor Alan postou. Eu não me lembro agora, infelizmente, o nome do vídeo. O que fala? É aquele que fala acerca da terceira G mundial. É um vídeo que tem a imagem do xadrez, de um jogo de xadrez. É fácil lembrar pela imagem. Mas nós vimos o pastor falando a respeito da terceira G mundial que está chegando. Né? Nós temos sido alertados disso já faz tempo, anos. Mas agora a gente está vendo latente, como o irmão José sempre ora, pelo Putin, por exemplo. Nós estamos vendo que está chegando perto essa guerra, grande guerra, que envolva todas as nações. Nós temos visto as situações na Europa, a fome se alastrando. Estamos para ser atingidos por um grande tempo de seca. O Senhor vem nos alertando há anos para estocarmos alimento, e o pastor Alan voltou a falar disso agora, tocado pelo Espírito Santo. Assim como quando víamos os vídeos lá da China, o Covid se alastrando, agora estamos vendo a crise financeira mundial, a seca, a fome se alastrando. E nós estamos nos preparando para isso? Muitos entendemos que esse é o tempo de abrir de selos, de tocar de trombetas, vemos as profecias se cumprindo, mas estamos preparados, irmãos, para essa parte da Bíblia? Perder, passar fome, viver na seca, abnegar, deixar pai e mãe? Ou nós continuamos como nos dias de Noé, casando-se, dando-se em casamento, nas festas, nos esbanjamentos, sem servir, sem dividir, sem compartilhar com os nossos irmãos, como quem não tem nada diante dos olhos para o futuro? Que será de nós se continuarmos rumando para o abismo cegamente, irmãos? Precisamos urgentemente aprender, treinar, exercitar os nossos músculos espirituais para dividirmos mais, amarmos mais, nos aproximarmos mais, nos congregarmos, nos unirmos, para sermos mais humildes, mais altruístas, mais puros, para nos entregarmos mais ao Senhor e ao propósito dEle, para o reino dEle. E também para as nossas vidas e famílias, porque os dias são maus, as profecias estão se cumprindo, Jesus já está às portas, precisamos estar firmes para sermos aprovados, podermos reinar com Jesus. Amém. Aleluia! Glória a Deus. Amados, agora vamos abrir a nossa Bíblia em Tiago, capítulo 1. O irmão José falou de Tiago, a Dara falou na abertura também sobre coisas, elementos aqui dessa palavra. O Espírito Santo é lindo, ele trabalha no nosso meio quando nós o glorificamos e nos humilhamos perante o altar. Amém. Tiago, capítulo 1, versículos de 21 a 25. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas vidas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor,
é semelhante ao homem que contempla o espelho no rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, vai e logo se esquece de como era. Aquele homem, porém, que atenta para a lei perfeita da liberdade, verdadeira liberdade, não essa falsa que o mundo prega, e nisso persevera, na lei da liberdade, não sendo ouvinte esquecer disso, mas fazedor da palavra, fazedor da obra. Foi o que o irmão José falou no início. É preciso obras. A fé sem obras é morta. Esse tal será bem-aventurado no seu feito. Cumpridores, praticantes. Vamos entender um pouquinho melhor essa palavra? Ao olharmos no espelho, podemos ver, quando a gente olha de pertinho, a gente enxerga os nossos defeitos, as manchas do nosso rosto, as espinhas, se tem alguma cicatriz, uma deformidade, a maquiagem está borrada, algo que não gostamos na nossa aparência, ou mesmo uma sujeirinha na testa, por exemplo. Tudo fica claramente diante dos nossos olhos e, portanto, na mente. Nós podemos tocar, remover aquela sujeirinha, retocar a maquiagem. Mas quando nós afastamos o espelho, tudo fica fora da vista, fora da mente, e não temos como lembrar exatamente aquele ponto onde estava a sujeirinha. Nós podemos até tentar imaginar, mas não é o mesmo que ver diante do espelho. Então nós desistimos de nos esforçar para remover aquela sujeira ou borrão da maquiagem, ou precisamos pedir ajuda de alguém, ou precisamos de um novo espelho diante de nós. O que Tiago está dizendo aqui é que quando ouvimos a palavra de Deus, ela é como um espelho diante de nós, nos mostrando quem realmente somos. Nossas imperfeições, os borrões no nosso caráter, as manchas na nossa personalidade. Amém? Amém. Nos preceitos perfeitos da lei de Deus, nós vemos nossos próprios defeitos e falhas. E talvez pensemos em corrigir. Sintamos um desejo, uma vontade para correção, quando nós somos constrangidos pelo Espírito Santo de Deus, na palavra de Deus. Então nós somos levados para o arrependimento e conserto com Deus. Mas quando nós nos afastamos do espelho, nos afastamos da palavra de Deus, já não lembramos mais das imperfeições da nossa face. Quando nos afastamos da palavra de Deus, imediatamente nos esquecemos. Se, no entanto, somos praticantes, cumpridores, memorizadores, olha a importância, crianças, de memorizar os versículos bíblicos. Sentimos então o desejo imediato de nos esforçarmos para remover todos esses defeitos e manchas no nosso caráter moral e para colocar toda a nossa alma em conformidade com o que o Evangelho exige. Ou seja, isto é, diligentemente guardareis os mandamentos do Senhor vosso Deus, como também os seus testemunhos e estatutos que tem te mandado. Isto Glória é Deuteronômio 6, a palavra da nossa série de alerta aos pais. O Senhor, com isso, está nos ordenando o mesmo que inculcar em nossos filhos a palavra, falando delas em casa, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar. Inculcar, que no dicionário significa imprimir uma coisa no espírito ou na mente de alguém. Olha só, eu imprimi a palavra da pregação. Está impresso aqui. Agora imagine que quando nós memorizamos, inculcamos a palavra, nós imprimimos desta mesma forma na nossa alma. Na alma dos nossos filhos, netos, bisnetos, Glória a Deus. das crianças dos nossos vizinhos. Amém. Quando nós andamos pelo caminho falando, quando nós imprimimos pela nossa casa, nós falamos ao deitar, falamos ao levantar, lemos a palavra, lemos em voz alta, repetimos, memorizamos. Inculcar é isso.
Os exemplos que os dicionários fornecem a essa palavra são, veja só, que triste. Inculcar uma verdade. Inculcar uma ideologia na população. Inculcar uma mercadoria. Uma marca. Inculcar um filme nos filhos. Olha os exemplos que o próprio dicionário traz para a palavra inculcar. Glória a Deus. Os versos 7 e 9 de Deuteronômio 6 dizem: também as atarás por sinal na tua mão, te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Isto é, inculcar. Uma prática muito comum que eu adotava com os nossos filhos, que hoje já estão adultos, quando eram menores aqui em casa, que nós precisamos voltar a praticar, né, crianças? Era o hábito de escrever trechos da palavra de Deus e espalhar por toda a casa. Pelas gavetas deles, pelos móveis, por exemplo, no filtro de água. Para quando eles forem beber água, a gente ia beber água, já ajudava a memorizar, já olhava ali a palavra. Na porta da geladeira, quando vamos pegar algo, já batíamos o olho e também ajudava a memorizar. Durante as tarefas do dia, nas malas, quando eles iam viajar, quando iam para os encontros da igreja, os acantonamentos da igreja, já se deparavam na mala com aquele lembrete. Dentro da meia, eu me lembro que eu punha na meia do meu filho, em todo o tempo, diz Deuteronômio 6. Ajudava a lembrar, a trazer ao coração a palavra do Senhor. Isso ajudava a trazer temor e reverência ao nosso coração, para praticarmos de verdade o que ela instrui. Isso é inculcar nos filhos a palavra, irmãos. Tem um autor que ele é fundador e diretor do Instituto de Excelência na Escrita. O nome dele é Andrew, eu vou falar Andrew P, porque eu não sei pronunciar, o nome dele é bem difícil. Tem um texto sobre educação clássica, que eu fiz uma tradução do inglês, que é uma abordagem clássica em um mundo moderno, onde ele diz o seguinte: as crianças pequenas têm muita facilidade de memorizar. Se você não der um bom material para elas memorizarem, elas irão memorizar lixo. Vão memorizar qualquer coisa retirada do ambiente ao redor. Isto é, a palavra se cumprindo. Amém? Um texto secular trazendo o cumprimento da palavra. E o que é que os nossos filhos têm memorizado? Na escola, a escola privada ou a escola pública, tanto faz. A doutrinação está por todos os lados, onde quer que eles andem. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e escreverás nos umbrais, nas tuas casas, nas tuas portas. Agora, meus amados, para que compreendamos o quanto o inimigo realmente sabe desses preceitos e acredita nisso, muito mais do que até nós mesmos cristãos protestantes, porque muitos de nós não praticamos isso, o quanto ele usa isso a favor do inferno. O diabo trabalha por imitação. Nós vamos então aqui dar uma analisada num documento que eu adquiri há muitos e muitos anos atrás, quando eu ainda estava na vida acadêmica, quando para auxiliar na minha carreira eu fiz um curso de férias, um curso de marketing na ESPM. Eu consegui uma bolsa de estudos ali, uma das melhores faculdades aqui de São Paulo. Eu não sabia nem para que eu estava ali, nem como eu consegui chegar ali. E hoje eu sei que o Senhor me colocou ali para que eu pudesse saber destas coisas e trazer aqui para os irmãos. Então, meus irmãos, eu trouxe aqui um material, é uma apostila de marketing. Trouxe só para os irmãos darem uma olhada depois. E eu gostaria de falar um pouquinho a respeito dessa apostila, as coisas que ela nos traz. Ela traz um conceito sobre marca.
Sabe marca dos produtos que a gente consome? Não é a marca da besta, será? Marca, tá? Estou falando de outra marca aqui. Um conceito que eles dão é o nome, isso aqui é para quem está estudando marketing, propaganda e marketing. A ESPM é a Escola Superior de Propaganda e Marketing. O nome é um termo, sinal, símbolo ou combinação dos mesmos que tem o propósito de identificar bens e serviços de um vendedor ou grupo de vendedores para diferenciá-los de concorrentes. Hoje, as marcas adquiriram também um sentido psicográfico, uma conexão simbólica e afetiva, ou seja, mexe com as emoções do ser humano. Estabelece entre uma organização sua oferta material. Próximo conceito. Então, os aspectos psíquicos das marcas. Olha só, as marcas mexem com a nossa psique. Nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Certo? Então, as marcas, elas não querem atingir somente o nosso corpo, a nossa visão, nossa mente. Elas querem, nossa mente que está ligada ao nossa alma, elas querem atingir o espírito. Tirando o quê? Como é que elas podem atingir o espírito? Tirando a palavra de Deus, substituindo o que é importante para nós. Então, ela estuda os aspectos, o marketing das indústrias, das marcas, dos produtos, dos produtores, das grandes indústrias. Estudam. A maioria dos produtos tem aspectos psíquicos latentes. A mitologia de um produto. Mitologia latente de um produto vai além de seus atributos físicos e benefícios. Essa mitologia abrange a totalidade das percepções do ser humano, ou seja, ele quer atingir corpo, alma e espírito, ele quer atingir todos os seus sentidos, paladar, tato, audição, olfato, visão. Essa mitologia abrange toda a totalidade dessas percepções, das crenças, dos ritos. Rito no sentido, por exemplo, o que estamos fazendo aqui hoje é um culto. Isso é um rito para eles. Para nós é um culto ao Senhor. E experiências e sentimentos associados com o produto e seu uso. Eles sabem que toda marca tem um sentimento em nós associado àquilo. Se você prova, por exemplo, um caldo e não gosta dele, você vai associar com aquela marca e não vai comer mais. É um sentimento. Você, te deu alguma coisa, alguma sensação. E eles vão estudar isso, formando a mitologia, que dá espaço para a experiência da marca. Compreender o consumidor entendendo a motivação de uso do produto. Favorecer o sentimento do consumidor. O sentimento. Né? Então, nós vemos aqui, irmãos, temos uma pirâmide. Depois eu ponho lá no vídeo mais perto. Temos uma pirâmide onde eles estudam a ressonância da marca. A ressonância é o relacionamento que nós temos com a marca. Aí eles querem formar toda uma publicidade para dizendo assim, dentro da cabeça do ser humano, que tal nos unirmos? Para ver como isso vai ressoar e ver qual vai ser a fidelidade intensa e ativa das pessoas. Misericórdia. Olha só o peso disso, irmãos. Enquanto nós não estamos inculcando nos nossos filhos a palavra, o diabo está inculcando sim o mundo na mente dos nossos filhos. Aqui também uma área do marketing que se chama segmentação. Aí eles mostram aqui uma família, como que é o perfil daqueles que eles vão analisar o perfil de quem compra o produto. Então eles analisam, por exemplo, uma família de 4 pessoas, tem uma renda familiar acima de 10 mil reais, tem um casal de filhos lindos,
Isso é menos de 5% da população, então não nos interessa. Eles querem a massa. Mas eles vão sossegar que esses 5% da população não interessa? Eles vão deixar para lá? Não. Eles vão começar a armar estratégias para conquistar e abarcar também os 5% da população. Segmento de mercado consiste em um grande grupo que é identificado através de suas preferências, poder de compra. Então, meus amados, nós vemos aqui o quanto o maligno nos conhece. Nós vemos o quanto o mundo nos conhece. Ele nos observa através das redes sociais, através da internet. Quantas vezes a gente está aqui falando alguma coisa, aqui em casa, com o celular longe. E daqui a pouco a gente falou, sobre hambúrguer. E quando a gente olha no celular, aparece uma notificação para você ir assistir um vídeo sobre hambúrguer. Porque eles estão nos ouvindo, irmãos. Eles estão nos ouvindo, nos analisando e procurando trazer para nós o que vai nos distrair do foco. Amém? Eles querem nos distrair. Uma das áreas das marcas hoje em dia mais importantes são os games. Os games, a TV, o cinema, os desenhos animados, e eles analisam todo o perfil daqueles que gostam dos games ou não gostam. Eles não vão querer atingir aqueles que já gostam. Eles querem abraçar, abarcar aqueles que não gostam. Eles vão começar a lançar coisas que vão nos tornar atraídos por aquilo. E distantes da Bíblia, distantes daquilo que nós acreditamos. As crenças que eles estudavam aqui, os ritos. Então tem um tal de Afonso que ele fala assim, um estudo do marketing, ele diz assim: Deus quis que os homens se divertissem muito em muitos jogos, pois eles trazem conforto e dissipam preocupações. Olha o que esse homem diz, e o que ele prega. E o que as pessoas ouvem. E os filhos acabam se influenciando. Muito mais do que pela palavra, que nós temos dito pouco. Isso é oposto à palavra. A palavra alerta, a maioria das profecias são alertas para nos preocuparmos, sim. E sermos noivas preparadas. Prudentes, vigilantes. E não nécias, distraídas, como está a maioria do povo cristão, infelizmente. Então, meus amados, eu só queria trazer essa ilustração para que nós entendêssemos o quanto o maligno está trabalhando nas nossas vidas, assim, dessa mesma forma que a palavra diz. Atando por sinal na nossa mão, sendo por frontal entre os nossos olhos, escrevendo nos umbrais da nossa casa e nas nossas portas. Como? Através das festinhas de aniversário. O que a gente usa nas festinhas de aniversário? Marcas, desenhos animados, personagens dos games, personagens do cinema, personagens... Não é assim que são as festas? Infelizmente, festas temáticas, inclusive dos cristãos. Eu recebi recentemente um vídeo que se chama Veiarada Sem Juízo. Esse vídeo falava assim, tinha um senhor de idade, bem idoso já, dizendo entre gargalhadas, ele estava gargalhando para falar isso. Querem que a gente tenha juízo, se referindo aos velhinhos. Mas como é possível uma coisa dessa, se desde pequenininho vemos o Tarzan andando pelado? Nós víamos a Cinderela que chegava em casa todo dia à meia-noite, o Pinóquio que mentia pra caramba, o Aladim que era ladrão. O Batman dirigia a 300 km por hora. Diga-se de passagem, o Batman é o príncipe das trevas. Tá bom, irmãos? O Batman da Marvel, o Batman dos HQs, dos quadrinhos, que
que são tão famosos e que tantos filhos de crentes carregam no peito, na camiseta, no boné, no tênis, na calça, em tudo quanto é lugar, no quarto, nos pôsteres, nos umbrais, nas portas, que a palavra diz que deveria estar a palavra do Senhor, está lá o Batman, o príncipe das trevas. Colossenses 1, de 12 a 15, diz assim: dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Somos luz. Devemos ser luz e sal, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Glória a Deus por isso, irmãos. Palmas a Jesus. Somos filhos da luz e não das trevas. Não podemos carregar o príncipe das trevas no peito, nem nos pés, nem nas mãos, nem os reloginhos do Ben 10, que invoca demônios. Tem até um testemunho no site da igreja sobre isso. Tem um testemunho no site de qual igreja? Da IBC lá de São Gonçalo de IBC Mamãe, de São quase Gonçalo. perdeu o filho por causa disso. É muito forte esse testemunho. Então, meus amados, precisamos estar alertas. Eu vou continuar falando aqui o que o veiarada, como é que é? Sem juízo. Veiarada sem juízo. O Senhor ainda continuava assim, o Senhor de idade. Branca de Neve morava com 7 homens. Eram anõezinhos, mas eram homens. E papai, então, que fumava uma ervinha lá estranha e ficava doidão. O Cascão não tomava banho. Cebolinha falava de tudo helado. A Mônica descia pancadaria nos meninos. A Magali era muito gulosa. O Mickey nunca casou com a Minnie. O Pato Donald não casou com a Margarida e, além disso, não trabalhava. Ha, 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 ha. Que piada engraçada, irmãos. E os 3 sobrinhos do Pato Donald sempre faltavam às aulas e estava tudo bem. O tio Patinhas era avarento e sovina. O Gastão vivia de sorte, de jogos de azar. O Dick Vigarista vivia de falcatruas. O Gato Manda-Chuva vivia do jeitinho em jeitinho. O jeitinho brasileiro, né? E esses foram os exemplos que tivemos desde pequenininhos. E agora querem que a gente tenha juízo. Façam seus amigos sorrirem, mande para eles esse vídeo, compartilhe, ha, ha, ha. Meus irmãos, isto é rir da desgraça da humanidade. Desgraça de uma geração. Olha o que os contos de Andersen, os contos da Carochinha, outros mais famosos contos de fadas, os irmãos Grimm, fizeram com toda uma geração, e nós vamos permitir que isso se perpetue na nossa futura geração, na semente, nos nossos filhos. Pica-Pau era violência pura. Marvel Comics é violência, agressividade, trevas. Orgulho. Caveiras, que a gente vê de crente dentro das igrejas, com a camiseta preta estampada, caveira gigante. É moda. Dragon Ball, Harry Potter. Harry Potter é bruxaria. O que a palavra diz sobre feitiçaria, meus irmãos? A palavra, sede praticantes da palavra. Harry Potter é iniciação satanista infantil. Harry Potter é iniciação satanista infantil. Pela glória de Deus, nós somos libertos disso. Eu e meu esposo, ele do satanismo e eu da bruxaria. Nós sabemos o quanto isso mata a nossa alma. O quanto isso nos aprisiona espiritualmente. Voltando aos assuntos do marketing, dos estudos que o marketing faz, dentre eles está a semiótica. A semiótica estuda os signos, os símbolos, tudo o que é um signo. Então, por exemplo, até os sintomas de uma doença são signos, para dizer que doença a pessoa tem. Uma palavra tem um significado.
É um signo, um símbolo. Então, esses são os estudos que o inimigo usa para se opor à palavra de Deus. Tem uma mulher chamada Clotilde Pérez, que ela diz assim, ela faz um levantamento histórico desde a antiguidade, era em que os artistas se identificavam suas obras através das assinaturas, passando pela Idade Média até a Revolução Industrial, época que se originam as marcas, de acordo com as tendências da moda, as mudanças socioculturais, que nem hoje o LGBT, que está tão famoso, para continuar criando uma identidade com o seu público-alvo. Ou seja, eles querem nos identificar com eles, com a marca, com tudo que ela prega. Agora, irmãos, a palavra nos diz para nos identificarmos com quem? Jesus Cristo. Precisamos estar alertas, irmãos. Não podemos nos identificar com marca nenhuma. Marcas. Ela também diz assim, já se tornou um truísmo, quer dizer que é uma verdade banal. Uma verdade banal. Evidente afirmar que os bens de consumo não resultam da necessidade. Ao contrário, a necessidade surge com o efeito da criação dos bens de consumo. Ou seja, você não vai consumir aquilo que você precisa. Não, eles vão dizer o que você precisa, porque eles vão criar produtos para engendrar possibilidades, necessidades que você não tem. Por isso a gente vive comprando supérfluo, gastando todo o nosso dinheiro com aquilo que não é pão, com aquilo que não nos leva para o céu. A lucidez dessa constatação, a mulher continuando, tá? A lucidez dessa constatação está na base de que da atual teoria marxista sobre o fetichismo da mercadoria, quando se compra um produto, junto com ele está se comprando uma complexa malha de valores psicossociais. Valores que atingem a nossa mente, ou seja, a nossa alma. Valores difusos, não inteiramente conscientes. Eles fazem de uma maneira que o ser humano não perceba que ele está sendo engendrado naquela malha complexa. Então, olha só o que ela diz, tá? A estudiosa do marketing, ela está dizendo. Então, o cliente está comprando junto com o produto uma complexa malha de valores psicossociais difusos, não inteiramente conscientes, mas imperiosos, que fisgam o desejo. Irmãos, eles sabem que estão tocando na nossa alma, forjando um desejo em nós. Vocês lembram-se de Gênesis 4:7? Nós lemos esses dias, né, crianças? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito, e se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o teu desejo, mas sobre ele deves dominar. Nós não devemos cair na estratégia de marketing das marcas, do produto, do comercial, da propaganda, do outdoor que a gente vê na rua. Mas nós devemos dominar o nosso desejo. Nós devemos cumprir Deuteronômio 6, 7 a 9. Também as atarás por sinal na tua mão e te serão por frontais entre os teus olhos, escreverão nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. E não as marcas fazerem isso. É o desejo e não o uso que pode advir do produto que está na mira do lançamento. Captação e expressão quase sempre subliminar dos valores que se agregam às mercadorias. Essa mulher ainda diz que a intenção é penetrar nos nossos sentidos e causar sensações agradáveis e até afetivas que nos levem a uma aproximação daquela marca.
Ela diz que a publicidade é o meio que nos permite ter acesso à mente do consumidor, criar um estoque percentual de imagens, símbolos e sensações que passam a definir a entidade da pessoa. A identidade da pessoa. Ele está forjando identidades longe do maligno. Aliás, perto do maligno. Tirando a sua identidade em Cristo e levando para perto do anticristo. Amados, procurem, quando estiverem assistindo vídeos no YouTube, em nome de Jesus, entrou aquela propaganda, tira. Abaixa o volume, não fica olhando. Não deixa seus filhos olhando propagandas. Propagandas de vídeo no YouTube, propaganda no comercial da televisão. Não deixe. Abaixa o volume, não deixe que isso entre na tua casa. Elas educam e transformam. Atarás por sinal na tua mão, que serão por frontais entre os teus olhos, e escreverá nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Ela ainda fala. As organizações antes tinham voz, mas não tinham ouvidos. Antes, eles ouviam a massa. Hoje, eles estão ouvindo também a opinião individual de cada cliente. Ou seja, aquilo que a gente falou no começo. Que eles entram no nosso celular, eles ouvem o que a gente está falando, os algoritmos trabalham para trazer para nós exatamente o que a gente precisa. O que a gente procura. Ou o que a gente falou, por exemplo. A gente aquele dia falou, hambúrguer. Não tinha nada a ver, a gente não queria hambúrguer. Estava falando, não sei, lemos em alguma coisa. E aí veio um hambúrguer para nós lá na notificação. Aí ela ainda diz, funções que a publicidade exerce enquanto informação. Persuasão, lembrança, agregação de valor e abordagem de significado. É racional, que acredita que o homem é regido pelas leis da razão. É sociocultural, que considera o meio em que o homem vive, ou seja, se ele é da igreja, se não é. É comportamental, que respondem aos estímulos externos, tais como técnicas promocionais. É psicanalítica, que compreende que os consumidores reagem a estímulos emocionais e afetivos. E é isso que eles vão fazer. Tentar você... Aí, de repente, você escuta aquela musiquinha do comercial, aquilo te leva lá para um tempo de nostalgia da sua infância. Pronto, você já está fisgado. Aquilo vai te atrair, você vai deixar de ler a Bíblia. Você vai deixar de orar. Ai, aquela sensação é tão boa. Deixa eu ficar mais um pouquinho aqui. Walt Disney foi um empresário norte-americano. Empresário. Se você procurar na internet a biografia do Walt Disney, ele era empresário. Ele fundou, junto com seu irmão, a Walt Disney Company. É uma companhia gigantesca que abarcou o mundo inteiro. Por que será, irmãos? Do diabo, né? Sim. Quanto maior a variedade fabricada, olha quanta variedade o Walt Disney tem. Todo tipo de desenho eles fazem. Todo tipo de filme eles trazem. Então, a mulher diz, quanto maior a variedade fabricada, maior se torna a demanda, gerando uma reação em cadeia, ou seja, vai atingir a massa. Isso levou fabricantes, atacadistas e varejistas a escolherem marcas que fossem eficazes em vários sentidos. Fáceis de lembrar, de fácil pronúncia, originais, que descrevessem, se possível, direto ou indiretamente, o produto de forma criativa. É dessa forma que nós devemos tornar a Bíblia sagrada para os nossos filhos. No entanto, é o maligno que faz isso. A maioria das famílias cristãs não estão, infelizmente, fazendo. Festas de aniversário, por exemplo, tudo bem, se tornou uma parte da nossa cultura, comemorarmos, celebrarmos ali o aniversário, mas se nós formos analisar um pouquinho mais friamente, elas exaltam mais a criatura do que o Criador. Né? Você já está exaltando ali a pessoa, a minha pessoa, meu aniversário. Né? Olha só o eu, o ego, como infla. Tudo bem, mas é uma cultura nossa, então beleza. Mas o problema está em como o cristão tem comemorado.
O que é que fica estampado nos umbrais das suas casas, nas portas, nos frontais dos seus olhos? Time de futebol. Time de futebol. Grandes artistas da música, personagens dos games, desenhos animados das marcas, da Disney. Né? Demônios! Tem uns que colocam os demônios. Dragon Ball, Batman. E tantos outros personagens que eu nem sei. A gente já saiu disso há anos. Ostentação. Competição de quem faz a festa melhor, né? Cada festa que você vai na casa daquela pessoa tá mais grandiosa, né? Tá mais ostentadora, tem mais comida. Quem tem mais comida? Buffet, né? Quanto dinheiro gasto. Enquanto que nós vemos, é visível que a igreja de hoje em dia não está visitando e nem assistindo os órfãos e as viúvas, mas está alimentando grandes apóstolos e bispos e ostentando nas festas de aniversário. Foi uma tristeza enorme para o nosso coração nos depararmos outro dia. Não lembro quem foi que mostrou para a gente alguma coisa no Facebook. Acho que foi alguém da minha família é de uma igreja que a gente foi durante muitos anos, e tinha lá as festas, na igreja, as festas de aniversário, com tudo isso que nós falamos aqui, estampado na mesa, né? Fora que a criança leva para casa a lembrancinha, muitas vezes com motivos malignos, constrangedores para nós, que somos cristãos, aquela sacolinha, o livrinho com aquela doutrinação, o livrinho daquele personagem, guloseimas com as marcas do tema, que vão continuar disseminando aquelas coisas nas casas de todos os convidados, ao invés de estar aproveitando o momento para disseminar a palavra de Deus, os símbolos da nossa fé, pregar em tempo e fora de tempo, aproveitando todas as oportunidades, atando por sinal na nossa mão, no frontal dos nossos olhos, escrevendo nos umbrais e nas portas das nossas casas. Desperdício de oportunidade. O que tem andado nas nossas mãos, irmãos? O que tem andado nas mãos dos nossos filhos, netos, bisnetos? O que tem sido por frontais entre os nossos olhos diariamente? A camisetinha do seu filho lá estampada, você olha para ele todo dia, com o príncipe das trevas, o Batman. O bonezinho, o calçado dos nossos filhos, nosso reloginho, as unhas pintadas das nossas filhas, muitas vezes com apliques dessas marcas, dos desenhos, pintadas de preto às vezes, ou de vermelho, aquele vermelho chamativo, que inspira outra área da sexualidade das crianças. O que tem passado pelos umbrais e pelas portas das nossas casas? O que tem entrado nas casas dos cristãos? Quando o seu filho se depara com a foto do Mickey, ou com uma pelúcia do Bob Esponja, ou outro brinquedo dessas marcas, diga a verdade, seja sincero no teu coração, ele vai se interessar mais pela palavra de Deus, o reino de Deus, o porvir no céu, os símbolos da Bíblia, ou pelo brinquedo, marca, desenho, símbolo, sinal que está diante dele? O que vai marcar mais a mente dele, ficar mais estampado na alma dele? Ah, mas são só desenhos. Aí nós voltamos lá naquela introdução que o Senhor nos trouxe. Então, até aqui nós vimos que além da nossa própria carne, que pode se interpor, estorvar, ser impedimento entre nós e o Senhor, nós e o reino do céu, tudo o que for um tesouro para nós, uma riqueza, mesmo pessoas, filho, cônjuge, família. Agora nós vamos entender o porquê o Senhor nos trouxe essa introdução toda até aqui, para que pudesse ver. Ah, mas são só desenhos. Se até mesmo a própria família não pode se interpor, que dirá essas marcas, esses desenhos, essas porcarias, esse lixo que tem contaminado a nossa casa cristã?
Agora nós vamos ver no âmbito da casa, nosso cotidiano, nossas coisas que podem ser impedimentos para os nossos filhos alcançar o céu. O Senhor é sábio e poderoso, Ele sabe exatamente como nos instruir. E se até mesmo as pessoas podem se tornar impedimentos, que dirá esses objetos, esses ídolos, esses deuses falsos? Já há alguns anos nós temos retirado do nosso lar toda a imundícia. Nós não temos televisão há quanto tempo? 15 anos que tiramos a televisão e aí nós ganhamos uma televisão, né? Nos desfizemos todas as roupas e tudo que tivesse essas marcas malignas. Irmãos, pode ser radical, mas eu prefiro o excesso de santidade do que a falta dela. Isso é algo que o Senhor vai ministrando, é um processo, né? Ele vai ministrando no coração dos irmãos conforme a busca do irmão. Precisamos ser pacientes uns com os outros, é um processo. Precisamos nos amar como somos. Se o nosso irmão não queimou, não apagou, não tirou a televisão, não jogou fora, nós devemos amá-lo da mesma forma. Tratá-lo com amor. Entender o processo dele. Mas nós decidimos. Essa foi a nossa decisão. E a nossa vida mudou. Quanto progresso nós vemos na educação dos nossos filhos. Quanto progresso nós vemos no ambiente do nosso lar. A atmosfera do lar muda, irmãos. Hoje mesmo nós postamos, a Marvel anuncia a entrada do Web Waver, um Homem-Aranha gay, afeminado, no metaverso, que chama Aranhaverso. Agora eu chamo os irmãos, é a última palavra, vamos finalizar. Em Apocalipse, capítulo 13. Depois de termos estudado tudo o que são as marcas, o que é o marketing, a publicidade, o que são as marcas, os ídolos, nós vamos ler Apocalipse 13, de 4 a 10. E adoraram o dragão. Como é que chama aquele lá? Dragon Ball? Adorado o Dragon Ball. Eu conheço crianças, irmãos, que tiveram um lado da face paralisado. Depois que começaram a ficar noites e dias trancados dentro do quarto, jogando coisinhas do Dragon Ball. Crianças que tiveram problemas seríssimos emocionais, estão com problemas seríssimos, até mesmo com manifestações demoníacas, por conta de ficarem trancados no videogame. O videogame vicia. Não permita que o seu filho comece. Existem milhões de maneiras na palavra e na natureza, nas criações do Senhor, para nós criarmos os nossos filhos, para termos momentos de lazer com eles. Não é necessário que o lixo entre na nossa casa. Não é necessário. Vamos voltar à leitura de Apocalipse 13, verso 4 a 10. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome. O que nós vemos aqui nesse Homem-Aranha gay, o que é senão uma blasfêmia contra Deus, meus irmãos? Deu-se boca para besta blasfemar contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo. Não é uma blasfêmia contra Deus quando nós vemos um cristão que é o tabernáculo de Deus, templo, habitação, morada do Espírito Santo, com uma camiseta estampada, o príncipe das trevas, um Homem-Aranha. Isso é uma abominação, é uma blasfêmia contra Deus e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujo
cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se o teu nome está escrito lá, você não usa estas blasfêmias e abominações. Você não permite que ela entre na tua casa e nem sobre os teus filhos. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos, diz Apocalipse. E faz grandes sinais, de maneira que até o fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que lhes foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta. O que é que nós vimos que o marketing estuda? As imagens, a imagética, a semiótica, os símbolos, o signo. Dessem a imagem à besta, para que também a imagem da besta falasse. Desenhos animados, Dragon Ball, dragões, príncipes das trevas. E fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. O que nós vimos lá em Deuteronômio 6? De 7 a 9, também as atarás por sinal na tua mão e no frontal entre os teus olhos. O que é o frontal entre os olhos, senão a testa? Escreverás nos umbrais das tuas casas. Pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas testas, para que ninguém possa comprar ou vender. Comprar ou vender tem a ver com marketing, irmãos. Produto. Marketing, propaganda, publicidade, indústria, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem. O seu número é 666. Calculemos, meus irmãos. Se quisermos ter sabedoria, peçamos ao Senhor que a todos dá livremente e calculemos. Eu vou iniciar uma campanha aqui hoje. Por favor, irmãos, quanto mais próximo estiver da vinda do nosso Senhor Jesus, mais sinais e cumprimentos formos percebendo no planeta. Opte por roupas, calçados, acessórios mais simples, sem estampas. Tira as estampas e as marcas da sua vida. Porque como nós vimos aqui registrado e catalogado pelo próprio marketing, as marcas são malignas. São feitas para engendrar e distrair você. São feitas com o propósito de te desviar das coisas espirituais. Está mais do que comprovado. Então, meus amados, esse é o meu convite. Calculemos. Aqui há sabedoria. E vamos nos purificar, limpar os umbrais da nossa casa, as portas da nossa casa, a nossa mão, que são as obras que nós cumprimos, os frontais entre os nossos olhos, a nossa mente, o que a nossa mente assiste, vê e grava, memoriza. Amém? E a Deus toda a glória. Glória a Deus. O inimigo está incomodado. Mas Está vai ficar incomodado, porque ele já está derrotado. A Deus toda a glória. Foi Deus toda a difícil. glória. Foi difícil. Nós sabemos o quanto ele está incomodado, irritado. Mas glória a Deus. Pai Santíssimo, glorioso Deus. Santo, 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 santo é o Senhor. Todo-poderoso, grandioso, todo eu sou. Nós te adoramos. Queremos dizer que declarar com a nossa boca que amamos
servimos somente ao Senhor e não queremos mais nenhum tipo de marca em nossas vidas. Não queremos mais, Senhor, nenhum tipo de símbolo, nenhum tipo de signo, nenhum tipo de significado que não seja da Tua palavra, do Teu reino, em nome do Senhor Jesus. Perdoa, Senhor Deus, tudo o que nós fazemos que tem Te desagradado. Perdoa se os sinais em nossa mão não têm sido da palavra, se os frontais entre os nossos olhos não têm sido da palavra, se os umbrais da nossa casa não estão com a Sua palavra, se as portas de nossa casa estão com outras coisas que não a Tua palavra. Perdão, nós nos arrependemos e clamamos, Pai, desperta mais e mais famílias. Desperta, Pai. Desperta a Tua igreja, o Teu corpo, a Tua noiva, para que esteja preparada, vigilante, Senhor Deus. Em nome do Senhor Jesus, guarda as famílias, protege as famílias, livra-as de todo mal, livra, Senhor, de toda dor, todo sofrimento, livra-as dos enganos dos malignos, livra, Senhor, dos enganos do anticristo, livra desse espírito de apostasia que está consumindo os cristãos, livra as famílias que deixaram de congregar. Faça com que elas voltem, Senhor, voltem ao seu aprisco, Senhor, em nome de Jesus, que elas se unam, em nome de Jesus. Oramos por todas as famílias que nessa hora estão querendo muito congregar, mas não estão conseguindo achar uma congregação, Senhor, não estão conseguindo formar uma congregação na sua cidade. Ó Deus, por esse projeto quero congregar, apresentamos diante do Teu altar, clamando ao Senhor que dissipa, Senhor, as trevas e traga luz aos corações de todos aqueles que já poderiam ter se inscrito, já poderiam estar se inscrevendo e ajudando, poderiam estar disseminando, propagando, compartilhando os vídeos do Pastor Alan e estar levando a Tua palavra genuína, bíblica, verdadeira para todas as famílias que nessa hora estão sedentas, desnutridas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, alcança esses lares, alcança essas famílias que estão, Senhor, cheias de idolatria, cheias de falsos deuses. Visita intimamente os corações, constrange, convence de todo pecado, convence de todo mal, em nome do Senhor Jesus. Pai, abrange toda a Tua luz, todo o Teu sal, através dessa obra, através desse trabalho que estamos tentando resistir bravamente. Estamos tentando falar, pregar, obedecer o Teu chamado, de expandir o Teu reino. Mas, Pai, os ouvidos têm se fechado, poucos irmãos têm se achegado, poucos irmãos têm vindo para ouvir o verdadeiro Evangelho. Nós temos visto um desânimo nos corações, temos visto muitos irmãos esmorecendo, se prostrando, desistindo. Deus, que o Fabrício não desista de vir para os cultos, que o Vinícius não desista, mas eles venham, Pai, nos ajudar, nos fortalecer uns aos outros. Ó Deus, em nome de Jesus, que mais e mais famílias consigam fazer cultos domésticos, consigam, Senhor, jogar fora tudo aquilo que está abominável dentro da sua casa, jogar fora tudo que distrai os seus filhos para longe da palavra. Em nome do Senhor Jesus, fortalece e constrange os corações. Desperta, Senhor, desperta, por favor, por misericórdia, desperta as famílias e traga-as, Pai. Em nome do Senhor Jesus, abençoa a Dona Edith que está com o pé machucado, Senhor, por favor, cura ela, Senhor, e que ela desça as águas do batismo, que o Vinícius e a Dara também desçam as águas do batismo em breve, que possamos, Senhor, fazer esse batismo para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, vem, expande o Teu reino, vem e traga mais famílias aqui de Ribeirão Pires, traga mais famílias, Pai, de Rio Grande da Serra, famílias de Mauá. Em nome do Senhor Jesus, forma mais congregações, Espírito Santo de Deus. Fortalece as famílias dos pastores, as esposas, os filhos que têm sofrido levante. Por misericórdia, levanta-te, chama, toca, Pai, o Teu povo para ofertar, para contribuir com a obra do reino de Deus. Assim, obedecer a Tua palavra que diz, sejam praticantes. Em nome do Senhor Jesus, Pai, guarda as famílias dos pastores, guarda, Senhor, aqueles que ainda não têm um pastor, aquelas famílias que estão congregadas, mas ainda estão sem pastores, Pai. As congregações do Ministério Igreja Bíblica Cristã, do Projeto Quero Congregar. Guarda a família do nosso querido irmão e pastor
Alan Capriles e sua esposa Rosa. Protege, fortalece, Pai, unja a mente e o coração deles para trazerem mais e mais das tuas admoestações para nós. Ajuda-nos a resistirmos até o fim. Nós queremos dizer naquele grande dia, glórias ao Senhor Jesus. Eis-nos aqui, Senhor. Queremos, Senhor, resistir bravamente. Ajuda-nos por misericórdia. Em nome do Senhor Jesus. Oramos também pela vida da Carol, pela vida da nossa irmã Dirlene, sua filha Sofia, seu filhinho, seu esposo. Em nome do Senhor Jesus, unja, Senhor, cada canto da sua casa, em nome do Senhor Jesus, para que ali esteja o teu Espírito Santo e os teus anjos acampados, assim como a família da nossa irmã Sandra, a dona Inês, a Bianca, em nome do Senhor Jesus, a sobrinha dela, Senhor, a neta da dona Inês, em nome do Senhor Jesus, que está gestante. Tem misericórdia e levanta-te sobre esses corações, Pai. Salve, converte, cura e liberta os nossos filhos que estão dispersos, todos os filhos que estão desviados dos teus caminhos, os netos, os bisnetos. Salve, converte, cura e liberta para louvor da tua glória. Assim nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Glórias ao Senhor. Glória a Aleluia. Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.